E aí pessoal, beleza? Miro aqui de novo. Pessoal, vocês estão preparados para o Demerge? Com certeza vocês já estão sabendo que daqui a uns 10, 15 dias o Ethereum não vai ser minerável mais. Então temos que procurar alternativas de outras moedas. Tudo bem, mas e suas fontes? Estão preparadas? Muita gente não está levando a sério. Muita gente já trabalha no Ethereum já no limite da fonte e nem sabe. Vou mostrar para vocês aqui agora, na tela do RaivaS. Já pré-configurei a minha flight sheet para a moeda FIRO. É uma das moedas que mais consome. Para vocês verem como que aumenta o consumo. Temperatura, tudo. Então vocês têm que se preparar para o seguinte. Fonte, refrigeração. Principais itens. Hoje no Rio está batendo 32 graus, 31, 32 graus. Tá? Estamos no inverno ainda. Eu uso uma fonte hoje de servidor 700 watts da Dell, só para as placas. Eu mudando para FIRO, tá? Vamos supor que seja FIRO, seja a moeda que vai ficar beleza, tranquilo. Já está dando no limite da minha fonte. E a gente não pode considerar o consumo mostrado no RaivaS, tá? Se o editor aqui botou, o editor sou eu, né? Ainda tem isso, né? Você deve estar vendo aqui em algum lugar da tela quanto que está o consumo da rig nesse momento, né? Nessa telinha deve estar aparecendo o consumo da rig todo, mais temperatura do ambiente que está a rig e ainda o consumo do switch que tem lá e o consumo do roteador. E o consumo da tomada inteligente da positivo também. Tá marcando ali tudo, que a tomada inteligente consome 1,5 watt, mais ou menos. É bem pouco. Olha a diferença depois quando estiver minerando o FIRO, né? Se o editor não esquecer de botar, vocês vão ver também na parte quando estiver minerando o FIRO. Mas vamos para a tela do RaivaS. Agora eu vou ligar a rig de novo, porque eu desliguei um pouquinho para vocês não pegarem o som da rig aqui. 3 horas depois. A rig está começando a minerar aqui. Como eu falei com vocês, eu desliguei um pouco por causa do ruído, tá? Não sei se vocês estão captando o ruído ou não. Tá bom? Minerando Ethereum Classic. São os mesmos overclocks do Ethereum. Eu abaixei hoje um pouco dos que habitualmente eu uso. Principalmente nas 3060 Ti. Porque aqui são as ASUS mini forno. Então elas esquentam bem. Estou com fãs da Delta. Hoje operando a 80% de capacidade, porque também não adianta botar 100%, não atrapalha o fluxo de ar. Em vez de ajudar a refrigerar, ela atrapalha a própria refrigeração da placa. Então isso é mais um cuidado que você tem que ter, beleza? A rig está minerando aqui, vocês estão vendo, minerando Ethereum Classic, normal. Não tem a barrinha aqui de status, porque eu acabei de religar a rig, como eu falei antes. Eu vou alterar aqui para FIRO, tá? Eu já tinha configurado o flight sheet e o overclocking. Aproveitando, aqui no overclocking você configura aqui já de acordo com os algoritmos. Então quando você troca de moeda, ele já pega o algoritmo daquela moeda e usa o overclock que você setou. Isso pode ser bem útil, tá? Esse tipo de preparação, mas o vídeo não é sobre isso. Como vocês podem ver, eu já tinha minerado um pouquinho de FIRO para poder configurar e tal. Agora eu vou alterar o meu flight sheet para FIRO, tá bom? Vou subir o foguetinho aqui da FIRO. Dei uma olhada para quanto que vai a temperatura e o consumo. O consumo atual aqui marcando 415. Mas o que vale é o consumo que vocês devem ter visto caso eu não tenha esquecido de colocar na outra tela, tá? O editor sou eu, né? Então, vamos lá. 415 watts mais ou menos de consumo. Caiu porque está ajustando a mineração. Fiquem atentos, porque eu nem sei se a configuração que eu deixei no AutoFan de temperatura vai ser suficiente, tá? Porque pode ser que derrube a rig. Olha o consumo quanto já está. 553 watts. 590 agora. Vejam as temperaturas das placas. Como estão subindo. A minha fonte de servidor tem capacidade para 700 watts. Então já estou operando muito no limite dela. Porque... Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Você tem que considerar mais ou menos uns 10% a mais aqui. Nesses valores aqui de consumo do RaivaS. Se for a AMD então, esquece. A AMD então é mentirosa pra cacete. A RX 580, por exemplo, que eu tinha, era assim, 90 watts informando o RaivaS, consumo real 130. Então, mais um cuidado.
Estamos quase em 600 watts. Tudo correndo bem agora. Vocês devem estar com a imagem aí na tela, em algum lugar da tela, de quanto está a temperatura no ambiente da rig, tá? E quanto que está o consumo real no watímetro, tá bom? Temos quase 600 watts. Não sei se a imagem do watímetro já está na tela. Eu espero que sim. Vejam agora que a mineração parou. Por quê? Porque eu botei o AutoFan aqui para parar a mineração quando a CPU chegasse em 65 graus. Provavelmente chegou a 65 graus. Nesse instante eu fui lá na rig tirar a foto. A mineração parou, como vocês viram aí, e recomeçou. Olhem aqui as mensagens. Por que que parou? Passou dos 65 graus uma das placas. É complicado, né? Mas é muito fácil se preparar. Muito fácil, tá bom? Vou entrar agora no site, por exemplo, aqui do Rafatec, onde você tem um calculador de fonte. Ah, Miro, lá no site do Rafatec, o consumo não é aquele. Não importa se a sua placa consome mais ou consome menos. O que eu sugiro para você adotar? Tá vendo meus consumos aqui como estão? Vocês viram o consumo que era, né, quando estava minerando Ethereum e o consumo que está agora. Então vocês fazem um cálculo baseado nisso, entendeu? Quanto que era X, agora é Y. Calculem essa diferença, mas não tem erro. Vamos entrar agora no site do Rafatec. Eu não estou preparado com a minha fonte para minerar Firo, por exemplo. Porque eu não quero trabalhar com a minha fonte no gargalo. Tenho fonte sobrando aqui. Vou deixar tudo pronto para essa troca de moedas, mas eu não tenho ainda a capacidade de minerar Firo, porque eu não vou deixar minha fonte trabalhando no gargalo, no limite, né? Inclusive eu tive que mudar agora o AutoFan, tá? Setei ele para 67 graus, para parar a mineração em 67 graus. Por quê? Para poder fazer esse teste. Mas eu não vou deixar minhas placas operando nessa temperatura. Para mim, uma temperatura segura é na casa de até 55, 56 graus de GPU. Até porque eu não consigo ver minhas memórias como estão. Porque a 3060 Ti não marca temperatura de memória, nem a 1660, por exemplo. Então fiquem atentos nisso. Estou batendo na tecla, estou sendo repetitivo para auxiliar vocês. Daqui é um evento real, condições reais, Rio de Janeiro. Tem lugares como Cuiabá que são bem mais quentes, bem mais secos. Então fiquem atentos. Olhem a temperatura que uma das placas das 3060 Ti já está. 66 graus na GPU. Imagine as memórias. Eu não sei quanto está. Vejam a temperatura que a GPU já está de uma das placas. 67 graus na 3060 Ti. Em uma das 3060 Ti. 57 graus na 1660 Super. Eu não acho saudável esse tipo de coisa. Vejam o consumo na casa de 600 watts. Complicado. Mas vamos lá, vamos no site do Rafatec, para esse vídeo não ficar muito comprido. Eu vou mostrar a vocês como que calcula a fonte. Como que calcula o consumo. Mais uma vez, se você acha que o site está errado, está faltando, não crie uma referência. Coloque em 20, 30, 40% a mais de folga. Se a sua fonte ficar operando entre 50% e 60%, é o ideal de consumo dela. Beleza? Esse é o ideal. Deixe sobrando. É melhor sobrar do que faltar. E sempre que puderem, trabalhem com a fonte em 220 volts. Beleza? Vamos lá no site do Rafatec. Vou mostrar como é que vocês calculam a fonte para vocês ficarem já tranquilos para as próximas moedas. Beleza? Vamos lá. Calculadora Miner. Calculadora Miner aberta. Vou adicionar minhas placas para vocês verem o perigo que eu corro se eu ficar minerando Firo do jeito que eu estava ali mostrando, tá bom? Vou adicionar as placas da minha rig, tá? 3060 Ti LHR, 3 placas. 1660 Super, como eu já falei em outro vídeo, a 1660 Super não vai ficar nessa rig, mas está agora, então temos que contar com ela. 1660 Super, adicionar. Agora eu vou adicionar a fonte que eu uso atualmente. Fonte de 700 watts. Minerando Ethereum, tranquilo.
sobrando 120 watts. Lembrando que as minhas placas consomem até um pouco menos do que isso, mesmo considerando erro de sensor, tá? Ou alguma coisa desse sentido. Agora vou botar a moeda Firo. Vejam só o que vai ocorrer. Moeda Firo. Olha a diferença. Já estou faltando 95 watts. Aí alguém pode falar, mas Miro, a conta não bate. É por causa do fator de segurança que o Rafa usa de 15%. Tá? Vocês podem aumentar. Aliás, é melhor. Tentem trabalhar com 50%, 60% de fator de segurança. Vou adicionar agora mais uma fonte de servidor, que eu tenho fonte sobrando aqui, tá bom? Olha a diferença agora. Minerando Firo, tá? Sobrando 500 watts. Ah, Miro, mas eu não confio nessa marcação. Acho que tá errado, minha placa pode estar consumindo mais. Vem na planilha e altera o consumo. Vou botar 200 watts em cada 3060 Ti. E vou botar 150 em cada 1660 Super. Ótimo, ainda tô na margem. Ah, Miro, mas adicionei mais uma fonte, agora minha rig vai gastar mais? Não, não. A fonte consome um pouco mais do que ela entrega. Por exemplo, se eu tô com uma fonte de 700 watts trabalhando a 350, se for uma fonte boa, deve estar consumindo os 400 watts. É mais ou menos isso, entende? Então eu tô com duas fontes de 700 watts. Tô trabalhando com as duas fontes suave. Na casa de 50%, 60% do consumo delas de repente. Não fiz a conta. Então tá beleza. Não vai gastar mais energia. Pelo contrário. Você vai estar postergando a vida útil da fonte, do seu sistema e tudo. Entendeu? Ah, e sempre trabalhe em 220. Procurem sempre trabalhar em 220 volts. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que muitos têm. Se faltou alguma coisa, se eu errei alguma coisa, posso ter errado, não sou o dono da verdade, posso ter cometido um erro. Comentem aqui embaixo, comentem suas experiências, comentem se vocês estão preparados para o Demerge. Inclusive, sites como o do Rafatec, você pode comprar fontes, tá? Tem Dene, tem do Berna, tem do Caju, prestigiem o pessoal que faz esse conteúdo pra gente, maravilhoso aí, beleza? E mais uma vez, não deixe de comentar, curtir e compartilhar o vídeo. Um abraço.